fácil de... Bom dia mais uma vez, vamos lá que o assunto hoje é interessante, é história brasileira e para você que é estudante do direito, vale muito saber de determinadas coisas que a gente vai falar aqui. Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, brasileiro, nascido nas Minas Gerais, quando ainda era uma capitania hereditária, filho de um fazendeiro português que veio para o Brasil e filho de uma brasileira, já nasceu aqui no Brasil colônia. Ele nasceu em 1740 e pouquinho. Tá? Tiradentes sempre foi uma figura um pouco diferente para sua época. Ele perdeu os pais cedo, então ele teve como tutor o tio dele, que era padrinho dele também, e o tio dele era dentista, cirurgião dentista. E ele aprendeu esse ofício com o tio. Mas ele não fazia somente, não exercia somente a atividade de dentista. Ele era mascate, ele vendia produtos, né? Como o caixeiro viajante. E ele sempre foi envolvido em causas sociais. Quando ele ainda era... logo após a morte dos pais, eles perderam as fazendas e a família foi arruinada financeiramente. Então o tio teve um papel muito importante na vida dele. Depois disso, depois de um tempo, Tiradentes ele auxiliava, ele prestava auxílio social a famílias de baixa renda à época, então ele sempre foi uma pessoa ligada às causas sociais e foi para o Rio de Janeiro, onde lá ele teve contato com alguns intelectuais, alguns pensadores, muitos deles que estudaram na Europa e vieram para o Brasil, e ele teve algumas ideias do iluminismo, tá? O iluminismo nascido na França. É uma ideologia iluminista que trazia já o conceito de liberdade, de igualdade entre as pessoas, e iniciava-se o conceito de república. Ao retornar para Minas, ele, com o clero e a elite mineira, se deparavam com o seguinte cenário. Uma elevadíssima carga tributária imposta pela coroa portuguesa, que precisava de dinheiro para reconstruir Portugal por conta de um terremoto que, salvo engano, aconteceu em 1754. Então estabeleceu-se, àquela época, que a capitania de Minas Gerais devia pagar 1.500 quilos em ouro por ano à coroa portuguesa. Esse dinheiro deveria ir para Portugal. Posteriormente, o Marquês de Pombal ele estabeleceu que 20% do ouro que fosse para Portugal deveria ser oferecido à tributação, ou seja, então, além de pagar esses 1.500 quilos de ouro, 1,5 toneladas, 10 arrobas, que era o que se determinava, e ainda aumentaram 1/5, 20%. Daí, Pérola, que surge a expressão quinto dos infernos, porque esse quinto do ouro, né, esse quinto que era um tributo, um imposto pago, adicional aos 1.500 quilos que iam para Portugal todos os anos, era tão odiado pelos mineiros, por quem produzia, por quem fazia a lavra da terra em busca do minério, que eles chamaram esse quinto de quinto dos infernos, e era tão odiado que essa expressão permanece até hoje, né? Então, com todo esse sentimento de revolta, porque a coroa portuguesa, eles eram extremamente opressores. E como as minas já estavam, já não tinham mais a mesma produção de ouro, eles obrigavam os donos das minas a pagarem
independentemente de produzir ou não. Aí como é que eles pagavam? Tinham suas terras confiscadas, tinham as suas ferramentas confiscadas, tinha também a captação, não é captação não, é captação. O que era isso? Os donos de terra tinham escravos, né? Porque na época a gente vivia numa sociedade escravagista. Então, muitas vezes, eles pagavam o que deviam à coroa, os impostos devidos, dando escravos como forma de pagamento. Tá? Então, era assim. Então, com todo esse sentimento de revolta, Tiradentes, como uma figura muito importante, porém um pouco a história, ela varia muito, né? Cada historiador conta uma história diferente. Eu estou dizendo aqui a história que eu entendo se aproximar mais da verdade, tá? Mas da minha verdade, pode não ser a verdade para outro. Então, com todo esse sentimento de revolta, que a elite mineira e o clero também, que já não aguentavam mais esses mandos e desmandos e esse poder de tributação excessivo que o Império exercia sobre o Brasil, eles começaram uma revolta. Só que de todos esses indivíduos, Tiradentes era o que tinha a menor formação. Ele não tinha graduação alguma, apesar de ser dentista também. Ele havia sido comandante pago pela guarda dos dragões da Estrada Nova, tá? Que era a estrada que levava que levava, escoava o minério, o ouro e a prata de Minas até o Rio de Janeiro, que na época era na Serra da Mantiqueira, e depois ele saiu disso também. Começaram a criar essa revolta, essa revolução no sentido de criar um país único, uma república mineira separada do resto do que era a colônia portuguesa aqui no Brasil. E alguns desses partícipes, alguns dessas pessoas que tramavam contra a coroa portuguesa, contra o Império, também deviam. E como forma de saldar as suas dívidas, eles entregaram o plano, tá? E entregando como cabeça do plano Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. Então, Tiradentes, a essa época, quando esse plano foi delatado, né? Então, assim, o X9, a delação existe há muito tempo, tá, gente? Não é coisa de hoje, não, é uma coisa bem antiga. E foi uma delação extremamente premiada, porque os delatores tiveram todas as suas dívidas tributárias com o Império pagas, né, quitadas, entregaram Tiradentes, que na época estava no Rio de Janeiro. Então ele foi preso, né, na época se chamava Câmara Legislativa, o que hoje é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então ele ficou preso lá no subsolo, né, e assim, uma curiosidade também, a Assembleia Legislativa era um prédio belíssimo lá no Rio de Janeiro, é um prédio histórico. Quem tiver oportunidade de ir ao Rio ou de fazer um passeio guiado por lá, a história é maravilhosa, é um local lindo e cheio de história. Tiradentes ficou preso lá, no que hoje é conhecido como Palácio Tiradentes, que é onde funciona a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ao contrário do que muitos nós imaginamos, Pérola, Tiradentes não foi executado em Minas, ele foi executado no Rio de Janeiro. Então, ele foi... Primeiro teve um julgamento, que o julgamento não foi assim um julgamento imparcial, um julgamento como é hoje, não foi um julgamento justo, foi um julgamento bem injusto, onde ele teve pouquíssima chance de defesa, tá? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Enfim, mas de qualquer forma ele conseguiu ser julgado. E a sentença dele, uma sentença que eu trago aqui, principalmente para os estudantes de direito, é uma sentença muito diferente do que
as que nós vemos hoje. O inquérito, que era todo o processo investigativo, à época se chamava de devassa, tá? Então, na época não se chamava inquérito, se chamava de devassa. E a sentença dele foi assim. Presta atenção. Cássio, se você puder mostrar aí a sentença, o documento original da época, aqui na tela, só para o nosso telespectador ver como ela fica. Assim que você puder fazer isso, acho que vai ser bastante enriquecedor. Enquanto eu leio aqui alguns trechos da sentença que condenou o Tiradentes. Ao réu Joaquim José, olha aí aparecendo a sentença. Essa aí é a sentença da época mesmo, esse é o documento escaneado, original. Ela foi lavrada dessa forma. Eu vou dar uma lida nela aqui para vocês. Ao réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha Tiradentes Alferes, que foi da tropa paga da capitania de Minas, que com baraço era uma corda, pessoal. Pode tirar, Cássio. O baraço era uma corda, e essa corda era envolta no pescoço dele, tá? Que com baraço e pregão, o que é? Pregão são os gritos. Esses gritos eram tipo, aqui vai a pessoa que traiu o império, aqui vai o traidor de vossa majestade, aqui vai aquele homem que quis trair a coroa portuguesa. Eles gritavam isso nas ruas. Então, ele foi conduzido pelas ruas públicas até o local onde estava a forca. Ele morreu enforcado, tá? Ele foi condenado à forca. Para que nela morra morte natural para sempre. Ou seja, ele foi enforcado para que ele morresse. E a morte para sempre significa que todos os assentos civis, os registros, né, de nascimento e demais, fossem retirados dos livros de registro para que ele deixasse de existir. Mas não para por aí, não. E que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica. Vila Rica é onde ele tinha uma fazenda. O local hoje é Ouro Preto, né? Ouro Preto, exatamente. E para que ela fique no local, no poste mais alto daquele local, para que todo mundo veja o que acontece com quem traísse o rei. E que depois de morto ele seja cortado a cabeça e levado até o lugar mais alto, e que seu corpo seja dividido em 4 partes, ou seja, ele ainda teve o esquartejamento. E o esquartejamento dele, do produto do esquartejamento, as 4 partes, deveria ser assim. Deveriam ser pregados pelos pelo caminho de Minas Gerais, no sítio Varginha e das Cebolas, onde o réu teve as suas infames práticas. E os outros 2, nos sítios de maiores povoações, ou seja, onde tivesse mais gente era para ficar colocada aquelas outras 2 partes. Isso tudo para que todo mundo visse o que acontece com quem traía, à época, a coroa portuguesa. E aqui tem uma coisa também interessantíssima, né? E seus filhos declararam o réu, né, Tiradentes, como infame, e seus filhos e netos, caso ele tivesse netos, tá? E a declaração de infamidade era a mesma coisa, aquela pessoa infame não podia trabalhar, não podia fazer nada. Então condenou todas as gerações dele à miséria, tá? Mas não acaba por aí a maldade do imperador, não, tá? E a casa dele em Vila Rica seja arrasada, ou seja, destruída e salgada, jogar sal grosso mesmo na terra, para que nada mais nela nasça ou floresça. E se a casa fosse alugada,
que fizessem a desapropriação, né, indenizando o dono da casa, para construir um padrão. Um padrão, uma pequena construção, e que esse padrão ficaria lá esculpida a memória do que ocorreu, né, com o Tiradentes por ter traído a pátria. Tá? E que nada ali mais fosse erguido. Então, para você ver, né, que a sentença dele foi uma sentença que nos padrões do direito atual, hoje, é uma sentença quase que imaginável, né? A gente tem pena de morte, inclusive aqui no Brasil, no Código Penal Militar. A gente não tem pena de morte no nosso Código Penal, mas no Código Penal Militar tem sim. A traição. Agora, ele, alferes, significava o quê? Tenente, subtenente, o que significava alferes? Ele era um posto, o primeiro posto da Guarda Imperial. Ele chegou a ser comandante, tá? Mas por conta do perfil dele, de revolucionário, foi rebaixado a alferes. Ô, Abraham, agora sim, diz alguns historiadores, quer dizer, não os historiadores oficiais, né? Os extraoficiais, de que ele teria sido manipulado, que ele era pequeno ele serviu como bode expiatório. Como bode expiatório. Escolheram ele para ser o Marte. Exatamente. Porque os mentores intelectuais eram Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. É o que se comenta. Eu que estudei. A elite e o clero. Exatamente. Que foram os mentores intelectuais e que escolheram ele para ser o Marte. Que ele não era tão importante assim. Ao final, segundo assim, os documentos, né? As partes, ele admitiu, eles todos negaram, no início ele negou também, mas ao final ele acabou, ele falando que foram 11 réus, eu acho. Eles não fizeram nada, fui eu que fiz tudo, ele assumiu toda a culpa sozinho. Isso é o que a história conta, tá? Mas a história a gente sabe que nem o passado é certo. A gente ouve diversas histórias, a história de Tiradentes também tem diversas versões, essa é a que eu entendo ser a mais próxima do que pode ter acontecido. Eu tenho uma passagem muito interessante, se eu dar risada. Eu fui estagiar magistério e tinha uma parte que era de história. Eu escolhi a história de Tiradentes. Olha que loucura. Eu levei uma forca e enforquei o boneco em plena sala de aula lá para os alunos. Foi uma piada, porque eu tive nota 6. Foi feio. O meu estágio, eu enforquei o boneco. Olha que loucura. Mas assim, a gente hoje no Brasil não tem a pena de morte, né? Não tem o esquartejamento também, né? Nem a decapitação. Ele foi enforcado e esquartejado. Foi enforcado lá no Rio de Janeiro e esquartejado no Rio, e os pedaços foram levados para a estrada de Minas Gerais. E outra coisa que a história conta também, né, alguns historiadores, que a consumação, né, assim, a declaração de que a sentença foi cumprida, foi escrita a pena, só que em vez de usar a tinta, usaram Mas foi só ele que foi condenado à morte e os outros? Só ele. Os outros alguns foram absolvidos e outros foram presos. Condenações menores. Tá? E isso foi, à época, disseram, uma das justificativas assim, pela condenação e a sentença de tamanha gravidade, foi porque ele cometeu um crime de lesa majestade, que é um crime capital. Ou conspiração, um crime, né? Contra a coroa. Contra a coroa, conspiração. Contra a coroa imperial portuguesa. Isso foi em que ano, você sabe? Ele morreu em 1792, no dia 21 de abril. A sentença... Sim, aí a independência do Brasil, 1822. Bem mais adiante, como é isso? Foi depois disso. Bem depois disso, né? Foi depois disso. 1890, né, foi a independência, tanto que a gente teve a primeira Constituição em 1891. Eu acho que foi 1822, assim. Não? Isso. 22 foi a independência. Independência foi 22, né? 22. Datas eu sou ruim para guardar. A dele eu tive que ler muitas vezes para guardar. Mas a coroa levou muito daqui, né? Levou bastante. Muito e hoje ouro, temos muito outras minério. coroas, né, que levam mais. De outra forma, né? De outras maneiras. Coroas internas também. Também, né? Mas assim, o que eu estava falando, né?
Para o direito hoje, o direito que a gente vê, o direito brasileiro, inclusive o direito penal... Ele teve direito à defesa, tudo? Teve um defensor público nomeado, né? Ele era uma pessoa pobre, ele não era rico. Né? Dentista, não, era protética. Ele tinha deixado de ser dentista. Por isso a alcunha de Tiradentes. Ele teve a alcunha de Tiradentes porque ele aprendeu o ofício de dentista com o tio dele, tá? Após a morte dos pais. Mas ele não exercia muito a função. Ele aprendeu também farmácia, só que ele se dedicou muito à venda de produtos, né? Ele era mascate. E quando ele começou a mostrar esse perfil mais revolucionário, tiraram a licença dele de mascate. Então ele não podia vender nada, né? E assim, a opressão tributária imposta pela coroa portuguesa ao Brasil colônia era tanta, porque assim, Portugal queria o quê? Dinheiro, né? Ouro. E que assim, as Minas Gerais, né? A capitania das Minas Gerais, de Minas Gerais, era muito importante porque ali tinha muito ouro, né? Tinha muitos minérios, prata e diversos outros pedras preciosas. Então, quando a produção começou a diminuir e Portugal queria dinheiro, eles fecharam os estabelecimentos comerciais. Ó, a partir de hoje você não vende mais tecido. Só pode se comprar tecido vindo de Portugal, porque eles tinham que levar dinheiro para lá, para reconstruir, né, sob o argumento de que precisavam reconstruir Portugal por causa do terremoto que arrasou várias cidades. Agora é importante também ressaltar dentro da história aí do Tiradentes que essa Inconfidência Mineira seria uma forma ali de tornar Minas Gerais independente. Sim. Por isso a Inconfidência. Exatamente. Então, também é conhecido como Conjuração Mineira. Então é o que justamente prejudicaria a coroa portuguesa, eles se afastando ali, né? Eles conseguiriam ter ali um domínio, ter a sua própria república. Então, por isso, trouxe aí essa indignação, né? Porque até quem não conhece a história fica se perguntando até mesmo o motivo dele ter sido condenado dessa forma. Até porque foi uma morte... exemplar. Bárbara, época, né? Eles fizeram isso para dar exemplo. Olha o que acontece com quem trai o Império. Agora, os outros que foram condenados também, você fala ali que pegaram uma sentença mais leve, outros foram perdoados, né? As dívidas quitadas. Outros sentenças mais leves, como só perdimento de bens, teve a fazenda perdida para a coroa, ou que aí quem tomava conta era o Marquês de Pombal, né, na época, ou o governador da capitania lá de Minas Gerais. Mas quem se lascou mesmo nessa história aí foi Tiradentes, que as histórias, né, os historiadores e pesquisadores de Tiradentes, os artigos publicados mais recentemente, demonstram que Tiradentes foi utilizado como um bode expiatório, né? Era o que tinha menor grau de instrução, o que tinha menor poder econômico. Então ele foi usado para essa manobra toda e ao final ele acabou levando toda a culpa. Agora quem é sabedora do assunto mesmo é Tonezinha, né? Que fez até um trabalho na escola sobre isso. Se eu soubesse que ela era tão boa em Tiradentes, ela estava falando e não eu. Muito, muito remoto. Eu gostava de história, mas eu gostava mais de história geral. Se história, as coisas do Brasil me embananava tudo. Mas Tiradentes teve sua participação, ele foi importante. A Inconfidência Mineira realmente foi uma parte muito importante. Tanto que deflagrou depois, abriu os olhos dos Tanto brasileiros. que 30 anos depois o Brasil já era independente. Se torna independente. Porque levaram muito, muito minério daqui, muito ouro. Porque Muito como você tudo. falou, era a Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. Ali extraía muito minério, muito ouro. Inclusive é uma cidade muito interessante, né? Muito Cidade bonita. histórica. Muito bonita. Eu já Minas. estive lá. É bem interessante. Tem umas ladeiras lá, difícil de andar. Cansa, sua. A gente sua pra caramba, ainda mais a gente que é gordinho. Mas é um lugar muito bonito, muito legal. Agora, será que esse pessoal mais jovem hoje, não sei, eles entendem essa participação desse acontecimento na nossa história? Será que eles entendem o que foi a Inconfidência Mineira? Toné, eu acho que não. Por isso até que eu trouxe esse tema aqui.
Na minha época de estudante primário, né, que aí a gente sempre falava de Tiradentes, quase todos os anos a gente falava disso, né, na escola. E assim, a cada ano a história era um pouquinho diferente, nunca era a mesma história, né? A gente falava e assim, tinha um trabalho sobre Tiradentes, sobre quem foi, o que foi em Confidência Mineira. Hoje eu não sei se tem assim a mesma força, o mesmo apelo que tinha na minha época, porque hoje a educação é diferente, né? Eu não sou tão velho assim não, tá, gente? Mas assim, eu percebo que a educação hoje é completamente diferente. E outra coisa, Toné, a história mudou. A história que eu aprendi não é a história de hoje. Eu falei na escola primária que eu aprendi, que eu falo, nós passamos por essa matéria de história, isso tinha esse episódio de Tiradentes, a Inconfidência Mineira. Agora eu digo assim, 21 de abril é feriado, será que eles sabem por quê? Sabem que é de Tiradentes, Não, né? sabe que vai pra praia, peraí. Sabe que vai pra praia, vai tomar cachaça, botar o paredão lá, dançar, beber, tudo bem. Sabe que isso é importante. Ah, feriadão, dia de quê? Ah, dia de 21 de abril, dia de Tiradentes. Quem é Tiradentes? Ah, sei lá. A história, quando a gente fala em relação à escola, à educação nos dias de hoje, ela é imutável no sentido de sempre existir. É um feriado nacional, nunca vai deixar de ser falado. Mas a gente tem que saber do passado para a gente saber o que a gente tá fazendo agora. O que falta realmente hoje também, fora ser falado em sala de aula, é uma educação expansiva, em que a gente consiga falar como a gente trouxe, você trouxe hoje. É importante ressaltar, até mesmo para quem não entende, para quem é algo vago ali, só aprende na sala de aula, falou quem é Tiradentes, morreu executado, a Inconfidência Mineira foi algo importante, despertou ali para a proclamação da República, mas e aí? Aí não aprofunda. Então, talvez o que pode acontecer e faltar nos dias de hoje é isso, esse aprofundamento. Porque com essa questão de tecnologia, com essa modernidade que a gente vê hoje, os jovens têm mais interesse em ficar ali nas redes sociais do que aprender o que realmente precisa, né? O que vai mudar, o que vai... Até porque a gente precisa ter, nos dias de hoje, voltar a ter os nossos jovens ali estudando de fato, né? Antigamente, para você aprender sobre um assunto, você ia em diversos livros, ia a bibliotecas e você tinha que estudar. Enciclopédia, a Barça. Eu tenho a Delta Larousse. Tinha que estudar, A Delta Larousse que meu pai comprou com a maior dificuldade, mantenho até hoje. Exatamente. E o Almanac Abril, que tinha todo ano... Tinha tudo. Você nem sabe o que é isso, Não velho. conhecia esse almanac. O Almanac era um livro dessa espessura, assim, 1000 páginas, dizendo tudo o que aconteceu no ano passado. Então, a gente... É tudo no ano passado. Hoje, a gente tem o que acontece hoje, o que vai acontecer amanhã. Né? Na época, a gente estudava sempre o passado. Eu percebo assim, Pérola, pegando aí o que você falou. A informação hoje ela é disponível demais. Então a gente está criando... É facilitada, né? É muito fácil. Mas é superficial. Então, exatamente isso que eu vou falar. A gente... dificilmente você vê uma criança, né? Uma pessoa abaixo de 20 anos que tem algum conhecimento profundo em alguma coisa. Ele tem conhecimento raso e superficial de um monte de coisas, mas ele não conhece nenhuma delas a fundo. Porque vem uma coisa, um vestibular, um negócio de múltipla escolha. Aí você... Tiradentes foi o quê? Alferes foi um estudante, foi o quê? Fazia parte do PCC. Aí você vai, chuta, escolhe lá e bota. É assim as provas hoje. Eu não sei se esse do Enem é assim. Então, é fácil. Bota lá A, B, C, D, você escolhe assim. Abre é o quê? Advogado, médico, é o quê? Historiador. Historiador. Bota o quê? Estudante. Aí você chuta, ele tem cara mais de que... Se botar a sua fisionomia, não, ele tem cara meio de advogado, aí bota lá. Você não se aprofunda, não sabe a história de água, nada. Isso é terrível. Isso. Inclusive, tem um termo novo, né? Tem um termo novo agora, não sei se vocês estão familiarizados com ele, é o cérebro podre. Já ouviu falar nisso? Então, o cérebro podre foi
o termo, a expressão do ano por um... Eu posso até ver aqui depois, é uma das mais um dos mais respeitados dicionários, né? E o que significa? Que são aquelas pessoas, tá? Normalmente pessoas mais jovens, que têm um conhecimento superficial sobre as coisas. Não consegue se aprofundar em absolutamente nada. Esse aí é o chamado cérebro podre. Eu vou até ver, Toné, porque um dia desse eu tava como... Eu tenho filho pequeno, para mim essa questão de celular é uma questão importante. Tudo é muito fácil. Você vai no Google, você vê tudo. Você acha como eu tô indo aqui, viu, pessoal? Você não precisa ir para uma biblioteca, né? Não é o que você falou aí, né? Ó, cérebro podre é uma expressão que se refere à deterioração mental. Presta atenção na profundidade disso. Cérebro podre é uma expressão que se refere à deterioração mental causada pelo consumo excessivo de conteúdos superficiais e pouco desafiadores. Foi eleita a palavra do ano de 2024 pelo dicionário Oxford. Ou seja, a gente tem pessoas... conteúdos fúteis. Pois é. Infelizmente, então você enche sua cabeça só de porcaria. E a gente luta contra isso na nossa própria casa. É muito bom, às vezes você tá de bobeira, vê um Instagram, um monte de coisa para te dar risada, mas aquilo não te acrescenta muita coisa. Eu acho que você pode sim ter esse tempo pro ócio, para deixar o seu cérebro, né, fluir, vagar. Mas a gente precisa... E o pior é a velocidade disso. Você vê aqui, aí já não serve mais. A coisa ruim já foi de ontem. Já não funciona mais. Então você não entende do passado, você não sabe de nada, não fixa nada. Nada, muito rápido. Vou aqui, já vi, foi ontem, hoje já passou, hoje é outro dia. Foi terça, foi segunda, não quer mais. E assim, as informações que essas crianças e adolescentes veem na internet, que determinadas pessoas produzem em vídeos... para aquela pessoa, para aquela criança, para aquele adolescente, aquela pessoa é uma autoridade. Então, quando ele fala, um carro de Fórmula 1 pode chegar a 1 milhão de quilômetros por hora, ele acaba acreditando. Porque o conteúdo é tão ruim, e ele está acostumado a ver tanta coisa e só passar por aquilo superficialmente... E a avalanche de informações ruins. Sim. É uma avalanche, é muita informação. Então, meu filho, um dia desse, o menorzinho, o caçula, veio falar que Quantos anos? Esse tem 11. Ele veio falar que um piloto de Fórmula 1 sofreu uma força G, né, que foi exercida sobre ele numa batida de 254 G. Meu filho, é impossível. Ninguém sobrevive a 254 G. Aí ele, filho, sabe o que é um G? É uma gravidade. Né? Papai aqui pesa 100 quilos. Se o papai tiver uma pressão de 10 G, o papai vai pesar 1000 quilos. Se o papai tiver uma pressão de 100 G, o papai vai pesar, rapaz, é muita coisa, né? 10.000 quilos, eu vou pesar 20 toneladas. Se eu tiver uma pressão de 200 G, eu vou pesar 20 toneladas. Você acha que meu corpo vai aguentar isso? Não sobrevive. Não, eu vou implodir em mim mesmo. Aí ele ficou assim... Aí foi lá, pesquisou de novo, aí me mostrou o cara falando. Aqui, pai, 200... Cara, mas, meu filho, é impossível, não existe isso. Você tem que aprofundar, você tem que estudar, procurar outras fontes de informação, e não essa que esse rapaz está falando. Bom, estamos chegando ao fim. Hoje não trouxemos nenhum tema relevante sobre o direito, mas trouxemos um tema relevante para a construção da sociedade brasileira, para a construção da República Brasileira, e República esta que evoluiu e chegou até hoje, uma república democrática, um Estado democrático de direito. Tiradentes, certo ou não, mártir ou não, seja lá o que for, contribuiu ativamente para esta sociedade, para este Brasil que nós temos. E vamos fazer dele cada dia melhor, e contem comigo e com a TVI News para isso. Muito obrigado pela sua audiência, Pérola, obrigado. Você, eu vi que conhece bastante de história também.
Toné, que já enforcou, inclusive, um Tiradentes em sala. Na sala de aula. Quase que eu lavava pau. Mas Tonézinha é consegui cruel. passar. Bom, os alunos deram muita risada, mas... Quem sabe? Tá, muito obrigado pela sua audiência. Quarta que vem estaremos aqui novamente. Bom feriado, cuidado nas estradas, vai devagarzinho, verifica os freios do carro, faz aquela revisãozinha básica para você viajar com Documentação, tranquilidade. porque tem uma Operação Semana Santa aí, estão vendo tudo, né? Os documentos estão em dia. E se beber, não dirija, viu? Se beber, não dirija. A vida vale muito. Um beijo para você, fica com Deus.